Quantas vezes que nós temos a palavra, nós temos oportunidades, e nós estamos aqui, no nosso coração, remoendo coisas inúteis, sentimentos inúteis, pensamentos inúteis, o que me fizeram, o que deixaram de fazer, quando nós deveremos olhar para Jesus e dar os passos para chamar a atenção do Senhor. Deus tem uma cura, tem uma bênção, uma porta aberta, uma restauração, uma vitória para nós hoje. Será que nós vamos voltar para trás? Voltar para casa, vou almoçar, passar o domingo, começar a segunda, e aí, nada, participei do culto. Não, não é isso. Os religiosos estavam lá participando do culto e saíram só remoendo sentimentos. Mas aqueles 4 saíram abençoados. E aquele rapaz saiu andando. Estão ligados às suas vitórias, pessoal? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Podem se sentar, por gentileza. Diga comigo, pessoal, por favor. Tudo é possível, tudo é fácil para Deus. Tudo é fácil para Deus. Tudo é fácil para Deus. Se para nós é alguma coisa difícil, para o Senhor é fácil, é simples. Ele só precisa enxergar em cada um de nós a disposição, o empenho, a ousadia. Olha o que diz aqui em Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Para onde nós olhamos, Jesus estava lá, pregando a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, foram embora, esperaram outra oportunidade. É isso, pessoal? Vocês estão lendo comigo ou não? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado paralítico. Fale comigo, por favor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Claro que não. Porque uma fé como essa é aquela que chama a atenção do Senhor. Nunca vimos nada igual. Mas a fé, o que mudou a vida desses homens,
dessas pessoas que estavam lá, e especialmente a vida desse paralítico, não foi a fé de Jesus, foi a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham, e muitas vezes nós estamos perdendo as nossas bênçãos e as nossas oportunidades, porque ao invés de olhar para a fé, nós estamos nos pegando, remoendo coisas inúteis. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Ao invés deles pegarem a palavra, pegarem a essência da mensagem do Senhor, ver a fé que aqueles homens tiveram para abrir o telhado, descer um paralítico, no que eles estavam se pegando? Mas só Deus pode perdoar pecados. Olha a cegueira. Quantas vezes que nós temos a palavra, nós temos oportunidades, e nós estamos aqui, no nosso coração, remoendo coisas inúteis, sentimentos inúteis, pensamentos inúteis, o que me fizeram, o que deixaram de fazer, quando nós deveremos olhar para Jesus e dar os passos para chamar a atenção do Senhor. O Senhor viu que tinha fé neles. Afinal, a fé sem obras, ela é morta. Jesus viu a fé na vida deles porque eles tinham obras. Eles foram para o telhado, eles destelharam a casa, eles pegaram cordas, eles correram riscos. Porque você sabe muito bem que naquelas regiões, como não chove, o telhado é de palha só. Então é uma palha, umas ripas de madeira, só para não cair mais pó, mais sujeira, porque chover não é o problema ali, não chove. Então eles poderiam correr o risco de cair todo mundo lá, quebrar uma perna. Como é que ia descer aquele rapaz? Tinha que ter uma corda, foram atrás de corda, foram atrás de uma escada, puxaram ele para cima de alguma maneira, talvez alguém ajudou a subir, outro ajudou a puxar. Olha só a logística disso, pessoal. Olha a logística, não tinha um elevador com acessibilidade, não tinha uma rampa de acessibilidade. Eles subiram no telhado com uma pessoa que não podia ajudar. Era 100% eles que tinham que fazer o trabalho. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A palavra é muito clara que o exercer o cristianismo é exercer a misericórdia, o amor ao próximo. Ame a Deus com todas as suas forças e ao seu próximo como a ti mesmo. Então a lei de Cristo é ação. Não dá para você ser um cristão na teoria. Não existe crente de teoria. Não existe isso. A prática do cristianismo não é com palavras bonitas. Como diz na palavra, a pessoa estava lá com fome, com sede, você só diz para ela, Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Não. Jesus te ama, eu também. Deus quer salvar a sua vida, mas eu vou te ajudar também. Eles chegaram lá. Aquele paralítico tinha alguém lá, ou ele tinha uma irmã, um irmão, alguém que ajudou. Mas na hora que eles chegaram lá, diante da porta, estava fechado. O que muitos fazem quando tem uma porta fechada? Volta para trás. Não foi de Deus. Se fosse de Deus, ia dar tudo certo, ia fluir. Não, eu vou voltar, amanhã eu volto. Jesus morava em Cafarnaum. Eu volto amanhã, eu volto na segunda-feira. Eu venho amanhã. Não. A prática do cristianismo é com obras. Nós sabemos que Jesus está aqui. Sabemos que Ele cura. E nós vamos lá buscar nossa vitória. Nós não voltamos sem ela. Então aqui na igreja, a gente tem que falar de mudança. Mas lá fora, nós falamos de amor e de salvação.
que Jesus fez? Quando ele viu aquele paralítico ali, desceram ele no chão, ele não disse, você precisa mudar isso, mudar aquilo, porque o que você fez te colocou nessa situação. Não. Ele falou o quê? Vamos juntos, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Então, ele levou amor. Então as pessoas chegam a Cristo sedentas. O que os religiosos falaram? Espera aí, só Deus pode perdoar pecados. Mas ele precisa de pessoas. Jesus era aquela pessoa que levava a presença de Deus para ele. Então ele levou cuidado, carinho, amor para aquela pessoa. As pessoas chegam sedentas a Deus, com fome, com sede de alguma coisa nova, de uma mudança. Mas para nós nos desenvolvermos, nós precisamos mudar. E essa mudança vem da obediência. Mas naquele momento, ou quando nós estamos falando com pessoas que estão aflitas ou que contam os seus problemas, nós chegamos assim. Deus te ama, Jesus te ama, seus pecados estão perdoados. Jesus quer salvar você, quer salvar sua alma, quer te abençoar. Mas a bênção, ela é condicionada à obediência. Mas aí é o segundo passo. É o segundo passo. É o vá e não peques mais. É o agora vai, pega suas coisas e anda com as suas próprias pernas. Agora você precisa, alguém te carregou, alguém te trouxe aqui. Esses homens tiveram uma fé de ousadia. Porque uma fé precisa ser ousada. A fé precisa ser uma fé, fala comigo, uma fé teimosa. Uma fé teimosa. Não, eu não me conformo, uma fé como de Jacó. Não, Senhor, eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar, eu preciso de vitória, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Mas muitos no primeiro não, na primeira dificuldade, ela para, ela desanima, ela retrocede. E nós precisamos nos espelhar nesses homens e ter uma fé teimosa. Uma fé teimosa, ela atrai resultados. Olha aqui, olha o resultado na vida deles. Eles resistiram. Aqui nós vemos que eles tinham todos os motivos plausíveis para voltar atrás, para retroceder, mas eles não voltaram. Eles não voltaram. Como eu acabei de falar da dona Emília. Ela tem todos os motivos, teria todos os motivos. Eu vou ficar mais uma semana. Eu fiz a cirurgia. Mas ela tem uma fé teimosa. Eu vou buscar a Deus, é domingo. Vou buscar a Deus. É exatamente isso. A nossa fé precisa ser teimosa. A gente tem que tirar, em nome de Jesus, todos nós, tira da sua boca a expressão, eu tentei. Eu tentei, eu gostaria. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Eu tentei superar, mas eu não consegui. Eu tentei começar, mas eu não consegui. Eu tentei ser melhor, mas eu não consegui. Eu tentei estudar. Eu tentei ler a Bíblia. Eu tentei fazer o curso. Eu tentei entrar naquela empresa. Eu tentei me tornar uma pessoa equilibrada. Eu não consegui. A gente tem que tirar essa expressão. Porque nada foi favorável aqui para eles. Estava lotado. Não tinha entrada. Mas nada parou eles. Nada foi desculpa para eles. Não, mas eu estou cansado, eu estou com dor. Não, mas é que eu tive uma insônia essa noite. Não, porque tinha um barulho ali que não me deixou dormir. Não, tinha uma criança chorando ali que eu fiquei quebrado. Não. Vendo a fé que eles tinham. A fé. Não tem desculpa. Não tem, não, é dor, é cansaço, está quente, está frio. Não, vendo a fé. O Senhor, Ele enxerga a nossa fé. Quando o Senhor olha para mim e para você, o que Ele enxerga, pessoal? Que tipo de fé? Que tipo de fé? Qual tipo de fé que Ele enxerga em nós? Ele não enxerga se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou asiático. Ele enxerga a minha fé.
Porque o justo vive pela fé. O justo não vive por achismo, o justo não vive por tentativa. O justo vive pela fé. E se eu não viver pela fé, o Senhor não se agrada disso, não se agrada de mim. Porque a única maneira de agradar a Deus é com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outra maneira de agradar ao Senhor. Não adianta eu falar, não, eu sou bonzinho, eu não prejudico ninguém, isso daí não me leva para o céu. Isso daí não faz Deus se alegrar de mim. Não faz Deus me olhar e, nossa, é verdade, ele não trai a esposa dele, olha, ele não rouba ninguém, olha só. Nossa, eu vou abençoar essa pessoa. Mas também todo mundo faz errado, ó. Não, mas o padrão não é esse também, o padrão não é o mundo, o padrão é esse, é o bíblico. Então, diante de dificuldades, qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Você acredita? Você vai lá, você abre um caminho, você pensa em alguma coisa, você faz alguma coisa, você abre um jejum, você faz um voto com Deus, eu vou orar, Senhor, ou eu simplesmente paro? Não deu. Não deu, ora. O que eu vou fazer, né? Está fechado aqui, ó, não tem saída aqui, não tenho o que fazer, está lotado. O que eu vou fazer? Se eu fizer alguma coisa com ele, é perigoso. Se eu subir com ele no telhado, e se ele cai e morre? Né? A gente não aprende que tem que ser prudente. Olha a palavra, aí vira um monte de teólogo. Não, porque Deus quer que a gente seja prudente. Eu tenho que ser prudente. Se eu subir com ele, vai que ele cai e morre, aí fica pior, né? Fica mais difícil, né? Então, a gente precisa se perguntar realmente o que eu faria. Eu voltaria para trás? Peraí, calma pessoal, a gente já chegou até aqui, já não foi fácil trazer ele até aqui, porque não tem carrinho, não tem rodinha, né? Tá tudo aqui segurando a corda na maca e vamos lá. E aí, ó, já perdemos, já gastamos 1 hora aqui para chegar aqui, ó. Vamos ver, vamos pensar o que a gente pode fazer, vamos olhar, vamos. É isso que a gente precisa pedir. Senhor, me dá visão, me dá discernimento. Quantos pensariam nisso? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo que pede, Senhor, me dá a visão, Senhor, em nome de Jesus, me dá discernimento, me ajuda a ter ideias, meu Pai, me ajuda a ter uma criatividade, me ajuda a ter um discernimento das coisas, Senhor. Opa, se a gente tentasse pelo telhado? Não sei quem que teve a ideia. Foi um dos amigos, se foi o paralítico, mas o ponto é que não foi só a fé do paralítico que chamou a atenção de Jesus, foi a fé dos 4. Porque ali precisou de 4 para fazer o serviço. Então, Jesus viu a fé de 5. Talvez um deu a ideia e todos os outros pegaram a ideia. Nossa, é verdade. Vamos lá, vamos tentar. Verdade, vai dar certo. E não aquela, não, peraí, pessoal, não, vamos pensar melhor. Peraí, não, vamos agir diferente. Peraí, vai estragar a casa de Jesus. O que a gente vai falar para ele? Vai pedir favor para o homem e estragando a casa dele. Como é que a gente vai fazer? O que vão falar? Vão brigar com a gente. Vocês têm dinheiro para pagar esse telhado? Vocês têm dinheiro aí? Ele vai querer que você arrume esse telhado. Vai ter que contratar o cara do telhado, da telha, o cara que pega a madeira, que pega o cara que pega a folha lá. Vamos ter prejuízo aí. Pode passar milhares de coisas na nossa cabeça para a gente se justificar que não é de Deus. É de Deus que ele continue paralítico. Ele já está há 30 anos paralítico. Um dia a mais, um dia a menos vai fazer diferença. Traz para a sua vida, pessoal. Traz para a sua vida. Até onde você está disposto a mudar a sua vida? Até onde? Até onde você está disposto realmente a viver resultados diferentes? Eles estavam dispostos a tudo aqui. A serem criticados, a correrem risco de cair, eles se tornarem paralíticos, podia cair, quebrar uma perna e ela não conserta direito e fica manco. A ter prejuízo financeiro.
mas eles tiveram uma fé agressiva. Tem gente que é só agressivo para brigar, mas a fé é um gatinho. Então, até onde nós estamos dispostos a mudar a nossa vida? E mais, até onde você está disposto a ajudar o próximo? Isso que a gente acabou de falar aqui, ó. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Generosidade, apoio, o que a gente fala? Quando você está vendo que uma pessoa, às vezes ela está com uma dificuldade, vai lá, planta na vida dela, busca ela, paga um Uber para ela, faz alguma coisa por ela, manda os programas para ela, edifique a vida dela, ajude ela. Até onde nós estamos dispostos a agradar, a cumprir a lei do Senhor? A amar a Deus e a amar o próximo como a mim mesmo, a plantar na vida do outro o que eu gostaria de receber? Porque para si, as pessoas até têm força, mas para carregar o próximo, a maioria não tem interesse nenhum. E é muito interessante isso. Porque ninguém aqui foi para Jesus sozinho. Alguém carregou você. Alguém te chamou. Alguém te levou. Alguém te convidou. Alguém talvez financiou. Então um dia alguém nos carregou. Mas quando nós precisamos carregar alguém, nós não estamos dispostos. O que Jesus falou para aquele rapaz? Agora você levanta, pegue as suas coisas e anda. Você chegou aqui carregado, agora você carrega as suas coisas e você agora tem a condição de carregar alguém, de ajudar alguém. A maioria, infelizmente, ainda é muito egoísta. Ela apresenta todos os problemas que ela tem para não ajudar quem tem problemas também. Não, porque eu já tenho muitos problemas, eu tenho muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. E a gente se esquece que a gente já foi carregado por um tempo. Só que aí quando a gente precisa plantar na vida do outro, a gente só quer colher, a gente não quer plantar. A gente só quer, como diz lá, né? Só o venha a nós, o vosso reino não. Só o venha a mim. Não, alguém me carregou, que Deus abençoe aquela pessoa, mas agora eu não quero abençoar o outro, eu não quero fazer a minha parte. Então nós precisamos carregar as nossas cargas e ajudar o próximo. Precisamos sim levar a nossa própria bagunça, a nossa própria maca. Tem gente que infelizmente só fica com aquela mentalidade do senhor do tanque de Betesda, né? Ninguém me ajuda, eu estou aqui há 38 anos porque, ninguém me ajudou, ninguém me jogou lá no tanque. Estou há 38 anos porque eu não tive oportunidade, ninguém me ajudou. Tem gente que vive falando, e vive olhando, e vive se remoendo coisas erradas, dizendo que o outro deveria ter feito por ele, o que o outro deveria fazer por ela. Isso não pode continuar. Porque não é isso que a gente aprende com o Senhor. Os 4 levaram o paralítico, mas depois ele voltou carregando sozinho as coisas dele. Então a gente não pode falar, não, minha vida não está caminhando porque ninguém me ajudou. Porque não fizeram nada por mim, não. Alguém fez alguma coisa sim por você. Sempre tem alguém que fez alguma coisa. A gente não é uma ilha, nós não somos uma ilha. Alguém plantou nas nossas vidas, nem que seja um pouquinho, plantou. Então nós recebemos capacidades, oportunidades. Então, eu posso carregar as minhas coisas e ajudar outros também, mas isso só vai acontecer, uma pessoa só vai entender isso quando ela for cheia de Deus, quando ela estiver cheia do Espírito Santo. Porque sem ser cheio do Espírito Santo, eu sou uma pessoa egoísta e fútil.
Sem ser cheio do Espírito Santo, eu sou vazio. Eu não tenho senso de propósito. Eu estou vivendo. Eu não ajudo ninguém. Eu estou preocupado com os meus próprios problemas. Estou vazio, estou infeliz, estou frustrado. Não tenho senso de propósito. É só eu. Eu me convenço de um monte de mentiras. Porque se eu não tenho Deus, eu terei algum outro Deus. Um Deus de D minúsculo. Alguns têm Deus, tem o Deus dinheiro, tem o Deus orgulho, tem o Deus, prioridades erradas. Tem vários deuses. E muitos têm vivido dessa maneira. Quando o Senhor nos ensina para olhar para coisas maiores, o que os religiosos estavam lá se pegando? Espera aí, por que ele fala isso? Ele está falando de pecado, ele está falando de perdoar pecados, ele está blasfemando, não é? Espera aí, qual é o versículo, qual que é a regra, qual que é a lei que diz que ele não pode fazer isso? E estavam perdendo a palavra, perdendo a mensagem, perdendo o ensino, perdendo o milagre. Os religiosos se sentavam, eram os mais disciplinados, eles chegavam e se sentavam nas primeiras fileiras. Mas para aprender? Não, só para analisar. A gente precisa focar em coisas grandes, pessoal. O Senhor, a palavra nos diz que nós precisamos juntar tesouros no céu. Nós precisamos tocar a vida das pessoas. Um dia alguém nos carregou, um dia alguém nos tocou, um dia alguém nos trouxe a mensagem de salvação, de vida. E cabe a nós levarmos essa mensagem de vitória, de vida, de esperança para outras pessoas. Nós precisamos tocar as pessoas. O Senhor, Ele diz que nós devemos desfrutar do melhor dessa terra. Exatamente. Ter uma vida próspera, morar num lugar bom, fazer a viagem que você tem vontade, comer coisas que você tem vontade. É exatamente isso, mas essa prosperidade é o que a gente falou aqui, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto. Amém, amém. Qual que é o nome dessa música? Bênção. Desejo que te vás bem, que tudo vá bem com a sua alma. Ou seja, essa prosperidade, esse desfrutar do melhor da terra, começa internamente. Começa com esses entendimentos. Do que eu tenho que fazer por mim, pelas pessoas, do que eu tenho que fazer para Deus. Eu não faço por Deus, porque Deus, eu que ganho, não é Deus que recebe nada, mas eu faço para Deus. Então, o que vai ficar vai ser o que eu fizer pelas pessoas. Como diz na palavra, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter um Elon Musk da vida com 400 bilhões de dólares e ele ir para o inferno? Se ele for para o céu, se ele puder ajudar as pessoas, vai ser uma grande vitória, uma grande bênção para ele. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, às vezes, a gente está aí, focando em coisas tão pequenas que Jesus já nos ensinou. Olhe para os pássaros, olhe para as flores, olhe para as coisas, para os detalhes da vida, olhe para a beleza da vida, para tudo que o Senhor já fez, para a saúde, para a força que o Senhor nos dá, para a energia que o Senhor nos dá, para a disposição que o Senhor nos dá. E às vezes a gente está carregando misérias. Então, para nós sermos pessoas diferenciadas, que tocam, que levam a presença do Senhor, eu preciso ser uma pessoa, fala comigo, intencional. De novo, intencional. Para ser uma pessoa diferenciada, eu preciso ser uma pessoa intencional. Uma pessoa emocional nunca vai ser diferenciada. Uma pessoa apenas religiosa nunca será diferenciada. Mas uma pessoa intencional, que faz as coisas com propósito, de propósito. Estou fazendo de propósito. Eu ajudo de propósito, eu abençoo de propósito, eu sou o melhor no meu trabalho de propósito, eu sou o melhor na minha casa, na minha família de propósito, não porque eu estou com vontade, porque eu sou intencional.
Os religiosos não estavam ali para receber a palavra. Eles estavam lá para analisar, para julgar Jesus. Não aproveitavam nada. Estavam apenas julgando e, como Jesus falou, por que vocês estão remoendo isso na vida de vocês? Então, se eu quiser ir longe, pessoal, a gente precisa ter essa disposição. Senhor, será que eu estou me pegando em bobagens, em coisas pequenas? Eu preciso então fazer o quê? Desaprender e reaprender. Desaprender o padrão errado e reaprender o padrão certo. Então, analisa a sua fé. Analisa o seu tom de fé, o seu nível de fé. Tem gente que tem uma fé para uma área, mas não tem para outra. Tem gente que tem uma fé para ajudar as pessoas, para ser generoso, mas não tem uma fé para perdoar. Não tem uma fé para ter atitudes de amor. Então tem tons de fé, tem tipos, né, que a pessoa, ela seleciona, ela deixa, não, eu tenho fé para isso, mas para isso eu não tenho. E nós não podemos viver assim. Nossa fé tem que ser a fé. Não fé para tal coisa, mas é uma fé, de modo geral. Então precisamos analisar. Você está aberto? Você está aqui aberto para aprender? Você está aqui aberto para crescer? Ou será que em algum ponto, em algum momento, o nosso coração, nosso espírito está parecido com aqueles religiosos? Bom, eu não concordo, eu não acho que seja bem assim. Eu discordo, eu estou ignorando. Não discordo nem concordo, só estou ignorando. O que acontece? A pessoa, ela não flui, não vence, não sai do lugar. Então, nós temos que analisar, eu tenho concordado, eu tenho discordado, eu tenho perseguido esse crescimento diário, eu tenho sido essa pessoa tem perseguido essa intencionalidade. Uma coisa que é muito importante, pessoal, que a gente precisa ter sempre muito claro no nosso espírito, é que nós não sabemos de tudo. Fala, eu não sei de tudo. E se eu não sei de tudo, então eu tenho que parar e pensar, eu posso melhorar um pouco mais hoje. Posso me fazer melhor que ontem. Eu posso aprender algo novo. O que é essa palavra? Eu já ouvi essa palavra aí várias vezes, conheço a passagem. Mas é a essência dela, e a fé dela, e aquilo que ela mexe com a gente. Ou às vezes no seu trabalho mesmo, ou às vezes com a pessoa que está perto de você. O que eu posso aprender para me tornar uma pessoa melhor para essa pessoa? Eu posso aprender algo novo hoje. Eu posso melhorar algo hoje. Eu posso ser melhor com alguém hoje. Eu posso melhorar como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai, hoje. Um pouquinho hoje. Então nós temos a oportunidade de melhorar, de crescer de uma maneira que vai afetar a nossa vida e quem está perto de nós. Porque quem estava ali, pessoal, julgando Jesus, aquele só perdeu. Jesus estava lá ajudando e pregando a palavra. Jesus não perdeu absolutamente nada. Mas quem estava lá com aquele espírito, perdeu. Quem está aqui aberto, né? Eu quero crescer, Senhor, eu quero te agradar, eu quero aprender, o que eu posso melhorar hoje? Eu estou ganhando. Mas se eu estou aqui incrédulo e distraído, e eu não estou nem prestando atenção, e eu saio, falou da palavra do paralítico, ok, mas o que toca em você? O que mexe com você? Não lembro agora, perdeu. Perdi uma oportunidade. Uma oportunidade de ter uma fé, de estimular uma fé que chama a atenção de Jesus. Uma fé teimosa que move tudo na minha vida. Porque todo mundo foi edificado por aquela fé. Todos estavam lá atônitos e dizendo, nunca vimos nada igual. Não está faltando coisas surpreendentes, pessoal, nos nossos dias? Não está faltando fé? Uma fé surpreendente, resultados surpreendentes, que você seja
uma pessoa surpreendente lá no seu trabalho, que você seja uma pessoa surpreendente diante dos seus parentes. Não. Olha lá o fulano, ó, a vida dele como é que está. Olha que bênção, que diferença, que explosão, que rompimento, que coisa. Nunca vimos nada igual, ninguém na nossa família tem isso, ninguém na nossa família faz isso. Ninguém nunca na nossa família conquistou esse patamar, não está faltando uma fé teimosa assim? Para que a gente se supere e rompa, extrapole os limites que as pessoas acham que existe. Aqueles homens não colocaram limites. A altura da casa não era um limite. O telhado não era um limite. O fato de ter que descer o paralítico por um buraco no telhado não se tornou um limite. A casa lotada, as portas fechadas, não se tornou um limite. Porque quem faz o limite, essa é uma pregação muito clara em relação a isso. Quem coloca limite somos nós, porque aqui eles não tiveram limite nenhum. Então nós precisamos crer no que nós temos lido e ouvido e agir. Porque não tem cristão de teoria. É isso que é o cristianismo, é prática. É carregar os outros, é romper, e depois cada um segue a sua vida, carregando outros também. E esse ciclo, esse ciclo de infinito, eterno de vitórias e de bênçãos. Porque, infelizmente, muitos entram e saem do mesmo jeito. Isso é frustrante, pessoal. Pessoas que, infelizmente, entram e saem do mesmo jeito, recebem a palavra e saem do mesmo jeito, isso é frustrante, isso é desgastante. Desgastante. Os religiosos sentavam na primeira fileira, mas saíam do mesmo jeito, remoendo, amargurado, carrancudo, sem nada na vida dele de bom acontecendo. Ele só estava lá apontando o dedo para todo mundo. Ó, pode isso? Está de acordo com a lei? Porque a lei não diz isso. Porque quem pode fazer isso? Só bobagem. Só perda de tempo. Então a gente precisa parar e analisar. O que é mais fácil para vocês? Veja, Jesus não falou o que é mais difícil, porque para Deus, tudo é fácil para Deus. Sim ou não, pessoal? Tudo é fácil. Ele não falou o que é mais difícil. Não, o que é mais fácil? Porque não tem difícil. Não tem difícil. Perdoar, curar, para Ele tudo é fácil. Nada é difícil demais para Deus. Tudo é fácil para Deus. E se tudo é fácil para Deus, então eu preciso confiar em Deus. E eu preciso apresentar e chamar a atenção de Deus, porque se para mim é difícil, para Ele não é. Porque o que eu não posso, Ele pode. Se eu não consigo, Ele consegue. Aqui em Ezequiel 3,17 diz assim, ó. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, olha só, olha a situação que a gente pode se encontrar. E você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Então, quando você cruza com pessoas, você não dá um bom testemunho, você não fala de Jesus, você não exerce aquilo que alguém investiu em você, você não ajuda a carregar alguém como alguém te carregou, se ela se perde, a culpa é minha também. Se eu passo pelas pessoas e ninguém nem sabe que eu sou cristão, porque não vem frutos na minha vida, não vem palavras de fé da minha boca, não vem atitudes de poder na minha vida, de integridade na minha vida, eu estou colaborando, não é minha culpa. Ó, Deus falou, ó, ela morrerá pela iniquidade dela, mas para mim, você será responsável. Eu sou responsável.
Porque se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca, diz a palavra. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar, você falou, vamos lá para a igreja, você pode mudar essa situação, você pode sair dessa situação, confia no Senhor, vamos buscar Deus. Não, tá bom, eu vou, tá bom, é verdade, né? Eu estou desviado, né? Mas eu preciso voltar mesmo, né? Tá bom. Se você advertir o ímpio, ele não se desviar, não, estou cansado, não quero não, hoje não, deixa para depois. E não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Eu fiz a minha parte, Senhor, eu ajudei, eu levei, eu plantei. Também, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas, olha só que sério isso. As práticas justas dele não serão lembradas. Imagina só, a gente planta, a gente faz, vamos lá, né? Você ganhou assim 1000 almas para Jesus, mas você se distraiu, você se afastou. Todas as suas obras serão esquecidas por Deus. Olha que triste isso. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, eu estou vendo aqui, deixa eu te ajudar. Espera aí, eu estou vendo um negócio errado aqui. Vamos mudar essa situação. Vamos parar com isso. Você sabe que isso daí não é de Deus. Você sabe que se você carregar esse sentimento, você está ruim não com a sua vida. Você sabe que se você continuar nesse caminho, você vai fracassar a sua vida, vai fracassar com seus filhos, você vai fracassar com a sua salvação. Se você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá. Porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Então veja o nosso papel. Será mesmo, pessoal, que nós não poderíamos andar 1 milha a mais? Ou muitas mais? Eu posso ir lá buscar você. Eu posso evangelizar você. Eu posso ir lá presentear com Bíblias. Eu posso edificar a sua vida, edificar a sua fé. A fé daqueles homens edificou a fé de Jesus e a fé de todo mundo. Então a gente pode estar no lugar de apenas estar aplaudindo a vida dos outros. Nossa, que incrível, nunca vimos nada igual. Ou sermos aqueles que estimulam, que dão força a outras pessoas. De sermos aqueles, que vou carregar esse paralítico aqui, não vai dar certo, vamos funcionar, vamos carregar essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa. E edificando a fé dos outros, não apenas aplaudindo, é bênção, me alegro com os que se alegram, graças a Deus. Mas eu tenho que ter as minhas também vitórias. Agora, meu amigo, você levanta, você foi carregado, esses homens tiveram fé para te trazer aqui, agora você tem que ter a sua fé, de andar e carregar a sua bagunça, de carregar a sua maca e de carregar outras pessoas. A gente é responsável, nós somos responsáveis em ajudar ímpios que estão indo para o buraco. Nós somos responsáveis por ajudar justos que estão distraídos. Às vezes você conhece pessoas, você sabe que ela está desviada, você sabe que ela tem falado coisas negativas, e é nosso papel conversar, falar com essas pessoas. Espera aí, não vamos fazer assim não. Você é conhecedora da palavra. O que você está falando, você sabe que você está traindo maldição para a sua vida, né? Não, mas eu estou falando a verdade. Não. Na língua está o poder da vida e da morte. Não, porque minha vida, meu casamento, o negócio está assim. Calma, vamos trabalhar por isso. O que está acontecendo? 99% dos problemas é por causa do orgulho. Te quebra o orgulho, 99% dos problemas vão saindo. Então veja, uma situação
ela pode ter o poder de ser aquilo que destrava a minha vida ou aquilo que trava a minha vida. Então, isso é o que nos dá esperança. Porque se o orgulho é 99% dos problemas, se eu resolvo um ponto, eu já resolvo grande parte da situação. Então, é aquela história, né? Eu vou olhar para o copo meio cheio ou meio vazio? Eu vou olhar para o copo meio cheio, olha só. Às vezes eu penso, nossa, o orgulho é muito difícil. Não, mas se eu resolver o orgulho, olha quanto benefício que eu recebo. Quanto benefício que eu conquisto na minha vida. Quanta coisa, porque o Senhor odeia o orgulho. E o orgulhoso, ele rebaixa, ele não tem como fazer nada. Se ele abençoar um orgulhoso, o orgulhoso fica mais orgulhoso. Se o orgulhoso não passar vergonha, se o orgulhoso não passar humilhação, ele não se quebranta. Mas ele está lá insistindo, batendo, né, resistindo aos aguilhões. Como é que você resiste a um aguilhão? Né? Aquele espeto de ferro, não tem como resistir a ele, porque senão vai furar. Duro é resistir aos aguilhões, exatamente, não dá para resistir, você tem que ceder, você tem que sair de perto. Então nós somos responsáveis em ajudar pessoas, mas para isso eu preciso me ajudar. Eu preciso fazer a minha parte. Será que com base numa palavra como essa, pessoal, que entendimento que a gente tem? Será que eu tenho feito, será que eu tenho convicção realmente de que eu estou fazendo tudo? Ou talvez eu estou fazendo 5% do que eu poderia fazer. Talvez eu estou fazendo 10% do que eu poderia fazer. 15% do que eu poderia fazer. Eu posso fazer muito mais. Será que nós temos dado o nosso melhor realmente? Cada um aqui sabe. Se tem feito o seu máximo, se tem dado o seu melhor. Cada um sabe se pode fazer mais, quanto pode fazer mais, quanto pode investir em Deus, quanto pode investir na vida das pessoas, quanto pode investir em si mesmo. Nós sabemos. Não, Senhor, olha, eu tenho feito pouco para o Senhor. Olha, eu poderia melhorar muito nisso. O que a gente acabou de falar? Todo dia é dia de crescer, não preciso dar um salto, eu dou um passo. Pronto, ó. Já é um avanço. Amanhã eu dou mais um passo, olha que bênção. Eu só não posso ficar parado. Eu só não posso ir para trás. E pior, ficar no mesmo lugar. Não, mas a gente já escutou isso muitas vezes. Não, mas eu já não faço aquelas coisas de antigamente. Eu só estou no mesmo lugar. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, né? Eu não faço tanta coisa. Ou seja, eu só estou no mesmo lugar. Eu fui para frente. Eu não voltei para trás, mas eu também não saio do lugar. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma caminhada progressiva, uma fé em desenvolvimento, uma atitude intencional todos os dias. Então eu preciso dar o meu melhor. Eu digo que eu quero uma vida poderosa. Nós falamos isso, eu quero uma vida poderosa, mas um dia ruim me para. Uma frustração me para. Um sentimento me para, um não me para, uma porta fechada me para, uma multidão na minha frente me para, uma atitude do outro me para. Mas eu quero uma vida poderosa. Por qualquer coisa eu paro, mas eu quero uma vida poderosa. Mas eu desanimo, mas eu desisto, mas eu digo que eu quero uma vida poderosa. Deus tem uma bênção para você. Mas parece que a porta está fechada. Aí a pessoa para. Deus tinha uma bênção para aquele paralítico aquele dia. E eles viram a porta fechada. Literalmente. Mas eles não pararam. Deus tinha uma cura para aquele paralítico naquele dia. Mas eles não pararam. Deus tem uma vitória para nós num dia como hoje. Mas será que eu vou ser parado? Ou será que eu vou entrar? Eu vou dar um jeito, eu vou entrar, vou pensar em alguma coisa, eu vou abrir um caminho aí. Deus tinha uma cura para ele. E ele encontrou as portas fechadas. Mas eles não pararam. Então será que a gente tem lutado e trabalhado? Não, Senhor, eu vou abrir um buraco no teto.
Eu vou fazer diferente, eu vou fazer além, eu vou andar uma milha a mais, eu vou romper, eu vou fazer. A gente vive num tempo, pessoal, onde as pessoas aceitaram ser dominadas por qualquer coisa. Tudo deixa abatida, tudo deixa abalado, tudo deixa, a pessoa assiste TV ainda, a pessoa se vê, fica se pegando em notícias, a pessoa se pega em ofensas. Ao invés de ela se pegar a palavra, tudo tem peso na vida dela. A gente vive, até hoje em dia as pessoas ainda elas são extremamente conduzidas por qualquer coisa, menos pela palavra, menos pela Bíblia. Uma notícia, uma crise, uma situação aí que disseram que talvez venha e aconteça, a pessoa já pega para si, não, o problema está chegando, a crise, vamos parar, vamos diminuir, espera aí. Qualquer coisa. Deus nos mandou dominar, não sermos dominados. Deus nos mandou ocupar, reinar, fazer a diferença. Então nós precisamos nos levantar com coragem. A gente precisa se levantar com força, com determinação, com autoridade, abrindo buracos no telhado, não fazendo o que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, não, eu vou fazer a minha parte, o meu padrão é o de Cristo. O meu padrão é elevado. O seu padrão é elevado? Suas orações, a sua postura na vida, é um padrão elevado? Como a gente falou agora há pouco, você trabalha todos os dias, eu vou melhorar um pouquinho mais. Tudo. Pode ser na sua saúde, pode ser no seu português, pode ser no seu inglês, pode ser no seu tratamento com as pessoas, pode ser no seu trabalho, nas suas orações, na sua vida com Deus. Você tem lutado, trabalhado todos os dias, eu vou melhorar um pouquinho mais que seja. Eu errava nisso? Não vou errar mais. Eu falava assim? Não vou falar mais. Eu tinha essa reação? Não vou ter mais. Deus tem uma bênção para nós. Mas se eu encontro a porta fechada, o que eu faço? Eu vou achar um caminho, um jeito, eu vou pedir ajuda a Deus, vou pedir um discernimento, uma visão. Ou eu vou lá, vou tomar posse da minha cura, vou tomar posse da minha bênção, vou tomar posse da minha vitória, não vou ficar, porque não me ligaram. Porque eu mandei o currículo, não deu certo. Porque o cara falou que já não sabe se vai poder me aceitar. Tá? Então não sei. Deus tinha uma bênção e uma cura para aquele rapaz. E ele deu um jeito. Ele não voltou para casa triste, puxa, saímos tão cedo de casa, andamos nesse calor, nessa dificuldade, olha só, minha vida, nada dá certo. Não, vamos achar um buraco aqui, vamos fazer um buraco aqui no telhado, não importa, vamos achar um jeito. Porque às vezes Deus tem algo assim, esse é o dia da nossa vitória, porque é o dia que se chama hoje. A gente pode tomar uma decisão hoje, pessoal, fazer um voto com Deus, chamar a atenção de Deus, e amanhã, segunda-feira, já algo acontecer, uma ligação, uma oportunidade, uma situação que Deus coloca no seu caminho. Por quê? Porque você achou um buraco, você fez um buraco no telhado, você não ficou lá, eu tentei. Não existe essa expressão na nossa boca mais. Porque é perder com dignidade. Eu tentei. Então, mas tentar não te fez chegar a lugar nenhum. Ou seja, é fracassar se convencendo de uma certa dignidade. E não é esse tipo de vida que nós temos, que Deus tem para nós. Vendo a fé que eles tinham, de novo, que tipo de fé que Deus vê em você? Nós temos aceitado as situações, nós temos desanimado, ou nós temos nos levantado e reagido e orado? Porque eu vou repetir pela terceira vez, Deus tinha uma cura e uma bênção para aquele rapaz. E eles não voltaram sem a bênção deles.
Deus tem uma cura, tem uma bênção, uma porta aberta, uma restauração, uma vitória para nós hoje. Será que nós vamos voltar para trás? Voltar para casa, vou almoçar, passar o domingo, começar a segunda, e aí, nada, participei do culto. Não, não é isso. Os religiosos estavam lá participando do culto e saíram só remoendo sentimentos. Mas aqueles 4 saíram abençoados. E aquele rapaz saiu andando, saiu carregando a bagunça dele, podendo ajudar outras pessoas, carregando as coisas dele e podendo ajudar a carregar outros, porque um dia alguém carregou ele, agora ele podia carregar outro. Um dia alguém te ajudou, um dia orou por você, um dia alguém te orientou, você pode agora sair e orientar pessoas, ajudar pessoas, ser testemunho na vida de pessoas, ser um testemunho de rompimento, de crescimento. Olha, o Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Parecia que não dava, tudo pareceu difícil, e tinha gente melhor naquele lugar, e as portas pareciam que não iam se abrir, mas eu achei um jeito. Eu pedi a Deus, eu fiz um voto com Deus, eu clamei a Deus, eu dei um jeito. Eu não volto do mesmo jeito, eu não volto para casa igual, eu não volto falando igual, eu não volto para a minha vida e do mesmo jeitinho, falando igual, cabisbaixo, e falando disso, de problema, porque eu tenho que isso, eu tenho que resolver aquilo. Não, eu preciso de vitória. Senhor, 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 eu preciso de vitória. Eu saí para vencer, eu não vou voltar do mesmo jeito, eu não vou voltar falando do mesmo jeito, eu não vou pensar do mesmo jeito. Vendo a fé que eles tinham, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos fazer coisas novas, abrir caminhos, abrir buracos no telhado, ter uma fé ousada, uma fé teimosa. Fé, fala comigo, a fé exige esforço, a fé exige empenho, a fé exige atitudes, a fé precisa ser teimosa, como é desses caras. O que é mais fácil? Jesus perguntou. Ou seja, tudo é fácil para ele. Isso é fácil? Isso também é fácil. Perdoar pecados é fácil? Curar também é fácil. Para Deus não tem nada difícil. Então, para mim é difícil? Para Deus não é. Então, aquilo que eu não consigo fazer, Deus vai fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu posso caminhar? No momento, não. O amigo lá, eu posso carregar? Eu posso te curar? Não, não posso, mas eu posso te carregar. Então, a parte humana eu vou fazer. Eu vou estudar, vou melhorar, vou buscar Deus, vou melhorar como pessoa, eu vou jejuar, eu vou priorizar o Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte. A parte de curar, eu não consigo. Mas a parte de abrir um espaço no telhado, eu consigo. Eu consigo ser melhor, eu consigo ser mais agressivo na vida. Eu consigo fazer orações com mais autoridade, eu consigo me tornar o melhor no meu trabalho, eu consigo quebrar o meu orgulho, porque eu tenho graça. Eu consigo perdoar. Deus não vai me fazer perdoar, Deus me dá graça para isso. Deus não vai vir aqui tirar meu orgulho, Deus me dá graça para vencer o orgulho. Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E Deus vai me abrindo as oportunidades, Deus vai me abrindo portas, Deus vai me dando condições, Deus vai me ajudando. Então, o que é difícil para mim, Deus me dá graça. O que é impossível para mim, Deus faz. Então, é difícil? Então, eu vou pedir ajuda para Deus. É impossível? Para Deus é fácil. Para mim é impossível, para Deus é fácil. Que é o que nós estamos falando. Tudo é fácil para Deus. Então, eu decido sair daqui, não apenas como mais um culto que o religioso assistiu, só para analisar. O religioso estava lá só para analisar. A gente não está aqui para ficar... Se eu tiver realmente, se eu estiver aqui para analisar, para falar que não é bem assim, que deixar a incredulidade bater, continuar habitando em mim, realmente, eu vou sair do mesmo jeito. Eu posso sair daqui realmente edificado. Nunca vimos nada igual.
Nunca vimos nada igual. Olha só, abriu um buraco lá, desceu, olha que coisa. Alguns saíram edificados. Nunca vimos nada igual. O outro saiu. Você viu aquilo lá? Que não perdoa pecados, o quê? Porque isso daí é uma blasfêmia. Você viu o que estava acontecendo ali? Você viu o que aconteceu? A coisa, quase uma cena do Missão Impossível ali acontecendo, né? Descendo por uma corda do telhado. E você está olhando para isso? Você está olhando para as suas coisinhas pequenas, para os seus problemas? Você está olhando para aquilo que você tem que resolver? Por que você não olha para Deus, para o milagre? Que Deus pode mudar as situações. Aquele rapaz chegou paralítico e saiu andando. Então Deus pode mudar as coisas em um segundo. Deus pode mudar a nossa vida, a nossa circunstância em um segundo. Simplesmente eu saio daqui com outro espírito, com uma outra mentalidade, com uma outra postura de atitude de fé, não uma fé, eu tenho fé, não, mostre a sua fé com obras. Mostre a sua fé com atitudes. Aqueles mostraram a fé deles. Que fé que esses caras tinham? Uma fé simplesmente de não ter onde não ter parada para eles. O que eles têm que fazer? Qualquer coisa. O que eu posso fazer? Tudo. Vamos abrir, vamos subir, vamos levantar, pega uma corda, acha uma escada, vamos lá, tira a palha aqui de cima, vamos descer, cuidado, Jesus, dá licença um pouquinho, Jesus, desculpa aí, o pó aí de Jesus, eu estou descendo aí, tá? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Tem gente que pergunta, né? O que eu preciso fazer? Aí eu tenho que responder para o Senhor, o que eu preciso fazer? Porque enquanto eu ficar botando assim, peraí, eu vou até esse ponto, então não estou disposto. O que eu preciso fazer? Então vou fazer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. Eu peço que você analise aquilo que nós falamos, lemos, que você ouviu, que o Espírito Santo está falando com você. E qual o seu posicionamento? Esses dias eu estava falando com uma pessoa exatamente isso. Todos os dias, depois da palavra, nós falamos quais as decisões que você toma. Porque é exatamente assim, às vezes para alguns pode ser, é uma frase para iniciar um assunto. Não. Jesus, quando ele chamou Pedro o Tiago e João, os discípulos, e falou para eles lançarem a rede, ele antes tinha pregado para eles. Ou seja, depois que eu escuto uma palavra, eu recebo uma direção na minha vida. Quando você recebe uma palavra, você recebe uma direção para a sua vida. Você recebeu uma palavra, agora o Senhor está nos dando uma direção para a nossa vida. Então, quais as suas decisões? Qual é o seu posicionamento a partir de agora? Porque todo dia é dia de mudança, todo dia é dia de crescer um pouco mais. Você tem carregado pessoas? Você poderia carregar pessoas? Você poderia ajudar pessoas? Você poderia fazer mais? Você poderia ser uma bênção na vida das pessoas e talvez não tenha sido? Talvez a sua fé tenha sido a fé até de chegar e ter que ter a porta aberta, ter o espaço, afinal, né, eu tenho necessidades, eu tenho problemas, né, vocês têm que abrir espaço para mim. Né? Imagina se eles tivessem essa cabeça aqui dos esquerdistas. Não, você tem que me ajudar, você tem que abrir porta para mim, espera aí que eu sou deficiente, tem que ter um lugar aí na frente com Jesus. Não, ninguém abriu espaço, ninguém facilitou nada. Porque assim é a vida. Nada vai ser facilitado. Nós precisamos nos tornar resilientes, casca grossa, porque nada vai ser facilitado. Então,
Se eu estou diante de uma situação, de uma necessidade, eu estou vendo, porta está fechada, está tudo lotado, não tenho o que fazer. Opa, Senhor, me ajuda a ter uma ideia. Eu vou abrir um buraco no telhado. O que significaria esse buraco no telhado para você? O que é esse buraco no seu telhado? O que é esse atípico que talvez você está aí falando, não, isso daí é meio absurdo. É isso mesmo. Não, mas é que eu já falei, eu já fiz, tal. Então, o que você já estava acostumado a fazer, você já fez. E o que você não estava acostumado a fazer? Porque o que você não está acostumado a fazer é o que vai te gerar resultados diferentes. Porque o que você está acostumado a fazer, você já chegou no teto dos seus resultados. O jeito que você tem vivido, a fé que você tem vivido, já chegou no teto. Você não vai passar disso. Você já chegou. Ah, não, mas já tive resultados. Sim, tudo bem. Porque vivamos de acordo com o que já alcançamos. Um dia você alcançou esse teto, esse patamar. Você teve resultados disso. Você buscava Deus de uma maneira, você tinha uma fé, você tinha um tom de fé, você tinha uma sede por Deus. Agora você já colheu o que você tinha plantado. Agora você está no teto. Agora você precisa romper esse teto. Romper para um outro nível de fé. Outro nível de atitude, outro nível de postura, outro nível de autoridade, outro nível de excelência, outro nível de entrega, outro nível de dedicação, outro nível de disciplina, de responsabilidade, outro nível de qualquer coisa, de todas as coisas. Porque do jeito que está, você já bateu no teto, sua cabeça não vai crescer mais que isso. Você está parado aí, ó. O seu teto está baixo já. Agora eu preciso ir para um lugar com um teto mais alto. Preciso fazer coisas que vão chamar a atenção do Senhor. Para ir para um outro nível, para viver um outro patamar, eu preciso ir para um outro nível também. Lembra daquela frase, novo grau, novo mal. Às vezes você está vivendo com os males do seu grau. Então está frustrado, está estagnado. Então eu preciso ir para um outro nível de fé. E ter a consciência de que eu vou enfrentar outro tipo de inimigo também. Porque é o exemplo que eu sempre gosto de lembrar. Quando Davi não era ninguém, o maior desafio da vida dele foi o Golias. Quando ele se tornou um rei, que ele tinha um exército dos mais agressivos que já existiu. O exército de Israel sempre foi conhecido como o exército menor que fazia muito. Todos os inimigos eram maiores do que Israel e eles davam conta pela bênção do Senhor. E nós vemos nos Salmos, mesmo Davi, naquela potência, naquela capacidade, naquela força, ele sofrendo, falando, Senhor, eu tenho inimigos, me cercam por todos os lados, que querem me devorar. Então quem que seria um inimigo que botariam até um medo no Davi? Ou seja, quanto mais alto nós crescemos, a gente vai também encontrar inimigos à altura. Em um determinado momento, o Golias para o Davi já foi fichinha. Meu Deus, o Golias, eu já enfrentei Golias. Para mim, Golias foi grande? Pois é. Agora ele está com inimigos centenas, milhares de vezes mais perigosos e difíceis do que Golias. Então, é assim que é a vida. A gente pode aceitar aquele nível para o resto da vida, ou a gente pode abrir buracos no telhado. A gente pode ter atitudes diferenciadas. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Eu não me conformo mais com esses resultados. Eu não me conformo mais com essa vida, com esse patamar, com esse padrão. Eu não me conformo mais em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora e tome decisões. Sempre é possível ir além. Sempre é possível ousar, pessoal.
Sempre é possível romper. Abra buracos no telhado. Tome posse desse poder, tome posse dessa palavra, tome posse dessa liberdade em nome de Jesus. Tome essa decisão, chega de ser carregado, eu não vou mais ser carregado, eu vou me levantar, eu vou andar com coragem, eu vou agir pela fé, eu vou fazer a minha parte, eu vou viver pela fé, eu vou agir pela fé. O Senhor pode fazer, nada é difícil para Deus, tudo é fácil para Deus. Eu farei a minha parte, eu vou fazer a minha parte, Deus fará a parte dele. Eu vou fazer aquilo que é difícil para mim, e Deus vai fazer o que é impossível para mim. Confia nisso. Tome essa decisão em nome de Jesus. Faça um voto com o Senhor, faça um voto com Deus acerca daquilo que você está esperando. O que você está esperando? Faça um voto com Deus e fala: Senhor, eu faço um voto em relação a essa área, em relação a esse ponto, a essa necessidade. Senhor, me ajuda, me abençoa, meu Pai, e eu vou me posicionar, meu Deus, eu vou fazer, eu vou romper os meus próprios limites, Senhor. Eu não vou mais ficar vivendo, falando, pensando, remoendo as coisas do mesmo jeito, como nós vemos aqui. Vocês vão ficar aí remoendo, em vez de olhar para o milagre, ao invés de pegar a palavra, vocês vão ficar aí presos a sentimentos diabólicos, miseráveis, a ofensas, se pode isso, se não pode aquilo, se Deus faz isso, se Deus não faz isso. Não, chega de bobagens. Você está aqui para dominar, e não mais ser dominado por emoções, por sentimentos, por mágoas, por passado, por medo. Em nome de Jesus, tome posse dessa vitória. Tome posse dessa vitória, tome posse do crescimento, tome posse das respostas, tome posse em nome de Jesus. Acredita na palavra, pessoal, acredita na palavra. Em nome de Jesus, que saia esse espírito religioso, incrédulo, que dominava, mas que agora você saia daqui com o Espírito Santo, com coragem, com ousadia, com força, com resiliência, com fé, com autoridade, com uma vontade. Senhor, eu tomei essa decisão, meu Pai, eu vou fazer, eu vou carregar, eu vou fazer o que tiver que fazer. Mesmo que pareça estar fechado, Deus tem uma cura, Deus tem uma vitória, Deus tem uma porta para mim, Senhor, e não vai ser do jeito que eu estou esperando. Eu posso crer na palavra, que o Senhor tem uma cura, tem uma bênção, tem uma resposta, e chegar lá parecer que está tudo fechado. Mas eu vou dar um jeito, meu Pai. O Senhor vai me dar graça, vai me dar ousadia, vai me dar inteligência para fazer algo novo, para fazer algo diferente. Eu creio nisso, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio na capacidade que vem do Senhor, eu creio na força, na fé que vem do Senhor, na unção, na autoridade que vem do Senhor. Eu creio no Senhor, meu Pai. Creia nisso, diga ao Senhor: Senhor, eu creio, Senhor, eu quero, eu tomo posse, meu Pai, dessa fé de rompimentos, meu Pai, de abrir portas, de abrir buracos no telhado, de fazer algo inusitado, algo inédito, Senhor. Eu decido crescer todos os dias da minha vida, Senhor. Eu decido agradar o Senhor. Eu decido, meu Pai, romper todos os dias da minha vida. Eu decido viver pela fé. Eu decido, Senhor, viver pela verdade, Senhor. Eu decido me envolver com coisas altas, Senhor, com coisas relevantes, Senhor. Eu não vou ficar aqui parado, preocupado, Senhor, com aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Eu não posso curar o paralítico, mas eu posso abrir um buraco no telhado, Senhor. Eu não posso fazer muitas coisas, meu Pai, mas aquilo que eu posso, eu vou fazer. Eu vou me focar naquilo que é para mim, Senhor. Eu vou dar condições, eu vou chamar a sua atenção, meu Pai. O Senhor vai ver fé em mim, Senhor. Vendo a fé que eles tinham, Senhor, enxerga a fé.
Enxerga a fé, Senhor, não apenas a religião, não apenas o teto que eu coloquei em mim mesmo, Senhor, mas o Senhor enxergue a fé. Em nome de Jesus eu decido, meu Pai, eu decido estimular, exercitar a minha fé, Senhor. Eu creio no Senhor, meu Pai. Diga a Ele, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio, meu Pai, eu darei os meus passos de fé, eu vou parar com essa vida egoísta, Senhor, eu vou parar com essa vida egoísta, eu vou parar de ficar olhando somente para os meus problemas, ainda tomando posse de problemas. Não são os meus problemas, eu tenho as minhas vitórias, eu tomo posse das minhas vitórias, não mais dos meus problemas. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tomo posse das minhas vitórias, eu creio nas minhas vitórias, Senhor. Eu tomo posse da unção de poder, de multiplicação. Vai parar com esse conta-gotas, meu Pai, que essa vida pequena, escassa, limitada, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, em nome de Jesus, que eu não volto com as mãos vazias, Senhor. Eu tomo posse de autoridade, de alegria, de força, meu Pai, de unção, de vitórias, meu Pai, de testemunhos, de vitórias em todas as áreas da minha vida, vitórias na família, vitórias na saúde, vitórias no trabalho, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse de vitórias, eu tomo posse dessa unção, meu Pai. Diga ao Senhor: eu tomo posse, Senhor, dessa unção, eu tomo posse dessa unção, meu Pai, eu tomo posse dessa unção, meu Pai. Eu creio no seu poder, Senhor. Eu tomo posse de portas abertas, eu tomo posse, Senhor, de restauração, eu tomo posse de visão, eu tomo posse de autoridade, eu tomo posse de coragem, Senhor, eu tomo posse das minhas vitórias, meu Pai. Eu vou fazer aquilo que cabe a mim, eu farei aquilo que cabe a mim, e o Senhor vai fazer o que é impossível para mim, Senhor, porque para o Senhor tudo é fácil, para o Senhor tudo é fácil. Eu creio, meu Pai, eu creio no seu poder, eu creio, meu Pai, em rompimentos, eu creio numa abertura mental, eu creio, meu Pai, numa fé ousada, eu creio, Senhor, em coragem, eu creio em testemunhos, meu Pai. Diga a Ele, Senhor, eu vou testemunhar essa situação, eu vou testemunhar, meu Pai, essa vitória, eu vou testemunhar essa bênção, eu vou testemunhar essa porta aberta, eu vou testemunhar essa restauração na minha casa, eu vou testemunhar sobre essa vitória que eu precisava, que eu estou esperando, meu Pai. Eu declaro, Senhor, nunca vimos nada igual. Eu não vou apenas me alegrar com os que se alegram, meu Pai, mas eu serei um canal de bênção, de alegria para outros, meu Pai. Eu serei um canal de bênção, de alegria para outras pessoas, meu Pai. Outros se alegrarão com as minhas vitórias, outros se alegrarão com as minhas bênçãos, meu Pai, outros se alegrarão com as minhas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro um povo forte, eu declaro um povo ousado, Senhor. Eu declaro que saiam daqui homens e mulheres, meu Pai, que romperam os tetos, meu Pai, da sua vida, romperam os tetos, Senhor, da fé, romperam, meu Pai, que estão subindo no telhado, que estão abrindo um buraco, Senhor, que estão fazendo algo inédito, algo que não estavam acostumados a fazer, que aquilo que elas estavam acostumados a fazer, meu Pai, que já foi bênção, meu Pai, agora já está estagnado, já chegou no limite, que ela saia agora, Senhor, fazendo aquilo que ela não estava habituada, acostumada, para que ela viva resultados diferentes, Senhor, porque é lógico, se nada mudar, nada mudará. Se eu não mudo a semente, eu não mudo os resultados. Então eu declaro uma mudança de mente, uma mudança de fé, uma mudança de resultados, meu Pai. Eu declaro que essa semana, meu Pai, já na segunda-feira, já neste dia, Senhor, nós tenhamos notícias, nós tenhamos respostas, meu Pai, que ela tem precisado, que ela tem esperado, que ela tem te pedido, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro corações quebrantados, meu Pai, eu declaro corações leves, corações abertos ao Senhor, corações, Senhor, que estão limpos, Senhor. Eu declaro vitórias, eu declaro força, eu declaro respostas, visão, discernimento, Senhor, para todos nós. Eu declaro bênçãos, meu Pai. Eu abençoo o nosso povo, Senhor. Eu declaro testemunhos, Senhor, testemunhos
que pessoas olhem e pensem exatamente assim: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual nessa família, nunca vimos nada igual nesse casamento, nunca vimos nada igual nessa casa, nunca vimos nada igual nessa empresa, nunca vimos nada igual entre os nossos parentes, Senhor, nunca vimos nada igual. Que ela venha olhar para ela mesma e falar: eu nunca vi nada igual na minha vida, para a minha fé, na minha visão, no meu discernimento ampliado. Eu nunca vi esse poder dentro de mim. Agora, Senhor, é um novo tempo, eu creio nisso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nunca vimos nada igual, Senhor, para a glória do Senhor, meu Pai, nunca vimos nada igual. Eu creio, Senhor, eu declaro, eu concordo, eu declaro vitórias, eu concordo, meu Pai, com cada declaração, com cada oração, com cada palavra lançada no mundo espiritual, meu Pai, porque a sua palavra, ela não volta vazia, Senhor, então que ela volte com um propósito sendo cumprido nas nossas vidas, que é o propósito de vencer, meu Pai, o propósito de crescer, o propósito de prosperar, meu Deus, de ter uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por essa mensagem incrível, Senhor, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos manda neste domingo, Senhor, muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém e amém.